estava comentando aqui há pouco sobre a questão das doações, né? Você tem um dado novo para a gente. É isso mesmo, ali no balanço, né, divulgado pelo TSE, o TSE atualiza com frequência. Em Teresina, os candidatos já receberam para suas campanhas mais de 35 milhões de reais, entre candidatos proporcionais e candidatos majoritários. Somente em fundo partidário, fundo eleitoral, né, que os partidos enviam, é cerca de 29 milhões de reais, Aline. E doações privadas, como o Elivaldo fazia o balanço dos partidos, né, em que o próprio candidato ou outro indivíduo faz a doação, nós já temos mais de 6 milhões doados, tanto para candidatos a prefeito e candidatos proporcionais, apesar de termos uma capital que não está entre as maiores em população, estamos figurando entre as principais arrecadações, né, de campanha, muito motivado principalmente pelo Partido dos Trabalhadores, pela União Brasil, que vão enviar o teto de arrecadação para os candidatos a prefeito, que ultrapassa 3 milhões de reais. Então, esses dois candidatos puxam a fila de arrecadações aqui na capital. São campanhas cada vez mais caras, né, Elivaldo Barbosa? Não só para candidaturas majoritárias, proporcionais também, milionárias muitas vezes. É verdade, porque tem a vertente do recurso que é repassado para os partidos, que é do fundo eleitoral, isso aí é legal, e aqueles partidos que recebem mais, como informou agora há pouco o Tarso, que nacionalmente é o PL e o PT dominam, então são os partidos que estão mais capitalizados para a eleição. E tem também os partidos que buscam nas contribuições privadas e aqueles que despertam mais competitividade são aqueles que recebem mais também. Tem esse detalhe, não só a identidade da pessoa que doa, mas muitas vezes a competitividade, a expectativa de vitória desperta mais doação privada. São estratégias as mais diversas possíveis, mas, Aline, são recursos que não são doados ou que chegam nas candidaturas majoritárias e privadas e pronto, fica aí gastar de acordo com a campanha de um modo geral. Não, são recursos fiscalizados, fazem parte ou são exigidas as prestações de contas que, quando mal feitas ou com irregularidades, custam suspensão do registro partidário, cassação de registro de candidatura, ou se eleito o diploma é cassado, ou se assume o mandato, até mesmo o mandato corre o risco de ser perdido. Então, não é um dinheiro para ser gasto de qualquer jeito ou ser desviado da sua finalidade. Exige a Justiça Eleitoral uma rigorosa prestação de contas. Por isso, o contador é um profissional dos mais importantes. Tão importante quanto o marqueteiro. E requisitados, verdade, né? Ali. Devem ser indispensáveis, Não, totalmente. Essa prestação de contas é feita durante toda a campanha, antes, durante e depois. Se você faz uma campanha mais ou menos estruturada, você precisa ter um bom marqueteiro para ajudar na divulgação da candidatura e um eficaz contador para fazer bem a prestação de contas, senão... E um destaque, Aline, nas prestações de contas, vamos, claro, fazer esse balanço completo, é o gasto que aumentou muito com o impulsionamento pelas redes sociais. Muitos candidatos fazendo esse impulsionamento precisa ser identificado com o selo, com todas as informações, então vamos fazer esse balanço, mas esse gasto daqui a pouco vai superar o gasto com impressão de material e outras que em eleições passadas eram o que mais acumulava ali gastos, agora redes sociais também crescendo em investimento. Era panfletagem, colagem de cartazes, era o que dá... Pintura de muro, lembra a pintura de muro? Ainda bem que isso não pode mais, cidade mais limpa. Enquanto a gente faz essas análises, a gente também vai orientando os nossos eleitores. As eleições municipais aí se aproximando, você já sabe a ordem de votação dos candidatos? Vamos conferir então nessa reportagem. O encontro com a urna eletrônica está chegando. É neste equipamento que no próximo dia 6 de outubro, os brasileiros irão depositar os votos para vereador e para prefeito. Mas, para algumas pessoas, a urna eletrônica ainda gera dúvidas que são importantes esclarecer antes do dia da votação. É com a ajuda do coordenador de eleições informatizadas do Tribunal Regional Eleitoral, Leonardo Moraes, que vamos esclarecer algumas interrogações. Para começar, todo mundo precisa saber a ordem de votação. Ao chegar na urna, ele vai encontrar as opções de voto. Primeiro, vereador e depois prefeito. Essa é a ordem
correta de votação. Os 2 primeiros dígitos correspondem ao partido político, caso o eleitor queira votar somente na legenda. Os 3 seguintes identificam o candidato ou a candidata. Ele vai poder verificar a fotografia do seu candidato e, em seguida, confirmar. E logo após ele vai votar para prefeito, tá bom? Da mesma forma aparece a foto do candidato a prefeito e do seu vice. Na urna também há as opções dos votos, branco e nulo. E um dos principais mitos do processo eleitoral se refere a uma suposta interferência dos votos, branco e dos nulos, no resultado da eleição. Os votos nulos e os votos brancos, eles são desconsiderados no resultado da eleição. Então, eles não contam nem para o primeiro, nem para o segundo colocado, eles são simplesmente excluídos e o vencedor da eleição será aquele que tiver o maior número de votos válidos. No caso de candidato que está com registro pendente de julgamento, o voto realizado na urna será considerado sob júdice. Nesse caso, os eleitores vão votar nesse candidato, esse voto será considerado um voto sub júdice e, em se confirmando o indeferimento do registro, por exemplo, esses votos serão posteriormente anulados, não um voto nulo, ele será anulado judicialmente. É comum a cada eleição surgirem informações falsas. Para ajudar o eleitor na identificação de uma fake news, o Tribunal Superior Eleitoral conta com diversos meios de comunicação. E, em caso de dúvida como utilizar a urna eletrônica para votar, também há ferramentas virtuais para, digamos, fazer um treino antes. Basta fazer a procura por um simulador de urna eletrônica que ele vai ter a oportunidade de encontrar um desses sites, preferencialmente da Justiça Eleitoral, para que ele possa fazer praticar o voto. Não demora tanto como em outras eleições, né? Nesta vez é uma eleição mais rápida na escolha. Só 2 candidatos, só dois dois números. Né?